Bom dia, meus amores. Eu espero que todos estejam bem. Eu espero que todos estejam fazendo atividade, acompanhando as aulas da tia. Então, a tia espera que todos estejam com as atividades atualizadas. E em breve, nós vamos voltar para assistir as nossas aulas como a gente assistia antes, em sala de aula. Mas, por enquanto, nós estamos assistindo as videoaulas. Então, espero que todo esse transtorno, essa pandemia passe logo. E nós voltaremos a assistir as nossas aulas normais. Mas, por enquanto, nós estamos assistindo a videoaula. Então, fiquem atentos, prestando atenção nas videoaulas. Nós vamos ver a divisão política do continente da América, essa divisão geográfica. Nesse capítulo, você aprenderá como esse continente está atualmente dividido em relação às suas condições naturais, socioeconômicas, dentre outras características importantes. Observe aí o nosso mapa, mostrando aí as três Américas, né? A divisão da América, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nós vamos ver sobre essas três Américas, essa divisão da América. Geograficamente, a América é dividida por duas grandes porções, que é a América do Norte e a América do Sul, unidas por uma estreita faixa de terra, denominada de istmo, ou América Central. América Central e Caribe, acompanhada por um conjunto de inúmeras ilhas, que recebe o nome de América Central e Caribe. Essa enorme massa continental americana encontra-se completamente rodeada por oceanos que a separam dos outros continentes. A leste, o Oceano Atlântico separa a América da Europa e da África. A oeste, o Oceano Pacífico separa da Ásia e da Oceania. No lado oeste, nós temos o Oceano Pacífico, que separa da Ásia e da Oceania. E no lado leste, nós temos o Oceano Atlântico, separa a América da Europa. O continente americano é o único caso de terras emersas no planeta que se estende continuamente de polo a polo. Você pode observar essa grande extensão de terra que se estende de um polo ao outro. 15 milhões de quilômetros na direção norte-sul, que vai do Oceano Glacial Ártico até próximo do continente Antártico. Devido à sua extensão latitudinal, há outros fatores, como o relevo, o clima, aproximadamente como o mar. O território americano apresenta uma enorme diversidade de condições naturais. Possui uma grande superfície estimada em torno de 42 milhões de quilômetros quadrados. Então, você pode observar como é essa grande extensão de terra. A América é dividida em três partes: a América do Norte, a América do Sul e a América Central, que é este aí que você pode observar, que é traçado essas linhas vermelhas no mapa, de ligamento de um continente, ligamento entre a América do Norte e a América do Sul, que é conhecida como América Central, que é esse braço estreito de terras, acompanhada por um conjunto de inúmeras ilhas. O continente americano está situado dentro de todas as zonas climáticas da Terra, polar, tropical, temperada, com exceção da zona polar antártica. Os oceanos que banham o continente são: ao oeste está o Oceano Pacífico, a leste o Oceano Atlântico e ao norte o Oceano Glacial Ártico. Então a América é banhada por três oceanos: o Pacífico, o Atlântico e o Ártico. Você observe
que a América do Norte e a América do Sul está ligada por um istmo, estreita faixa de terra situada entre dois mares. A oeste encontramos um relevo bastante acidentado e encontramos as maiores altitudes, relacionada a dobramentos recentes. Esta é uma região geologicamente instável, apresentando abalos sísmicos e fenômenos vulcânicos, como os gênesis e vulcões. À medida que nos deslocamos a leste, as altitudes vão diminuindo até atingirmos a planície central, que foi formada por um processo de decomposição de sedimentos. Avançando em direção ao leste, as altitudes aumentam novamente e temos os montes Apalaches, formados por dobramentos antigos, ou seja, montanhas que sofreram com o processo de erosão e possuem altitudes médias e baixas. Após ultrapassar essas elevações apalachianas, veremos uma planície litorânea banhada pelo Oceano Atlântico. Então, nós vimos que a sua localização, que conta com a proximidade de vários oceanos e as diferenças de tamanhos de sua superfície, emersas nas suas regiões norte, central e sul, são fundamentais para explicar diferenças naturais, tais como a diversidade climática e biodiversidade, que fez desse continente uma região extremamente rica em recursos naturais. Na região norte, nós encontramos o Canadá, que é uma grande quantidade de lagos originado pelo aquecimento gradual das temperaturas e derretimento das geleiras. Porém, no extremo norte, os rios mantêm-se congelados. Então, você pode observar que o Canadá é uma grande quantidade de lagos. No Canadá, nós encontramos uma grande quantidade de lagos. No oeste dos Estados Unidos, encontramos o Rio Colorado e o internacionalmente conhecido o Grande Canyon. Vários rios nos Estados Unidos têm suas nascentes nas montanhas rochosas e correm em direção à planície central, desaguando no Golfo do México. Nos Estados Unidos, os transportes hidroviários é um importante meio de integração entre as economias canadense e estadunidenses, pois reduz o custo do deslocamento de produtos comerciais. Essa diversidade biológica constitui um enorme potencial econômico, pois oferece possibilidades para o deslocamento de atividades agrícolas e da indústrias farmacêutica, entre outras. Essa grande diversidade biológica contribui para o desenvolvimento de atividades agrícolas. A América é um continente que tem por características principais a diversidade e os contrastes. Ela é conhecida por causa de sua grande variedade cultural e pelas diversas paisagens naturais. De acordo com suas características naturais, o território americano divide-se em 3 subcontinentes. Quais são esses 3 subcontinentes, meus amores? Que a tia acabou de falar, logo que iniciou a nossa aula: América Central, América do Norte e América do Sul. Nós também temos nossa divisão histórica e socialmente. O território americano é dividido em 2 Américas: Latina, onde se fala espanhol, português, devido ao processo de colonização por parte dos povos da província ibérica, e anglo-saxônica, onde se falam os idiomas inglês e o francês, com predomínio da língua inglesa. E agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a América Latina. A América Latina é uma região da América onde são faladas primordialmente
línguas derivadas do latim, particularmente o espanhol, o português e, ocasionalmente, o francês. A América Latina compreende a quase totalidade da América do Sul e Central do continente. Então, se você for observar na página 92 do seu livro, vocês vão ver a divisão aí da América Latina e América Anglo-Saxônica. Você pode observar que a grande parte se encontra na América Latina, os países da América Latina, que falam o espanhol, o português e o francês. Ele vai aí da Argentina até o México. América Latina. A América Latina pega do México até o finalzinho aí da Argentina. E a América Anglo-Saxônica compreende aí os Estados Unidos e o Canadá. Para cá vieram os holandeses e os franceses e os ingleses, além de um considerável número de africanos que foram escravizados e utilizados como mão de obra. Daí ser notório a presença do idioma desses outros colonizadores. Nos países latino-americanos, como exemplos, podemos citar a Guiana e vários países da América Central, onde o inglês é o idioma oficial. Suriname, onde se fala holandês e espanhol, e o Haiti e a Guiana Francesa, onde a língua francesa é oficial. Percebe, portanto, que a América Latina não é exclusivamente latina. Na verdade, ela é constituída de vários países, com a presença de múltiplos idiomas. Porém, no conjunto de nações, predomina o espanhol e o português. Temos múltiplos idiomas, mas o que predominam é o espanhol e o português. Nós temos aí a América Anglo-Saxônica, que se refere aos países do continente americano, que tem como principal idioma o inglês e que também possui laços históricos, étnicos, linguísticos e culturais, como o Reino Unido. A América Anglo-Saxônica e a América Latina, uma passou pela colonização de povoamento. Quem passou pela colonização de povoamento? A América Anglo-Saxônica. E a outra passou pela colonização de exploração, que foi a América Latina. A América Latina é uma colonização de exploração. Por isso, por muito tempo, as desigualdades entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica foram explicadas pelos tipos de colonização, que foi uma de exploração e a outra de povoamento, respectivamente. Essa visão plantou, sobretudo, na mente do brasileiro a ideia de que o inglês sempre foi melhor que os portugueses e o espanhol, de forma de que somos pobres porque fomos colonizados por povos atrasados. Esse mito criado em torno do processo de colonização serviu para perpetuar a ideia de raça superior como os elementos definidos por o sucesso ou não de uma civilização. A ideia era fazer acreditar que a colonização da América Anglo-Saxônica foi mais organizada e planejada do que a dos povos que colonizaram a América Latina, o que de fato não foi verdade. Os ibéricos, portugueses e espanhóis, tinham, ao contrário dos ingleses, um projeto colonial. A prova é que, no pleno século XVII, a América Espanhola já apresentava universidade, produções literárias, artísticas de várias gerações. Na realidade, a América do Norte tornou-se livre e independente antes da América Latina, por não ter a importância para sua metrópole europeia, como tinha suas colônias do Caribe.
Portanto, a falta de um projeto colonial efetivo, uma fraca colonização, foi o que aproximou os Estados Unidos de sua independência, quando a coroa britânica tentou implantar um projeto colonial. O que ocorreu foi um verdadeiro desastre e muitas revoltas. Já a exploração das riquezas naturais da América Latina por espanhóis e portugueses era explícita, mas não se reduzia a ela. Portanto, tentar explicar desigualdades que separam a América anglo-saxônica da América Latina, precisamos entender desde o processo de colonização até a própria constituição cultural dessas nações. Então, meus amores, nós temos aí para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é uma colônia de exploração e uma colônia de povoamento. Você observe esse quadro que nós temos produção agrícola em grande propriedade para exportação, já na colônia de povoamento em pequenas escalas, consumo interno. 2. Trabalho escravo, índios ou negro. Colônia de povoamento, trabalho livre e assalariado. Exploração, pacto colonial rígido. Povoamento, ausência de pacto colonial. Exploração, monocultura. Povoamento, policultura. Exploração, hoje os países pobres, e povoamento, países ricos. Exploração, país de clima tropical, e povoamento, países de clima subtropical. Exploração, primeiro se construiu uma cadeia, e de povoamento, primeiro construiu uma escola. Olha a diferença, para vocês observarem a diferença entre uma colônia de exploração e colônia de povoamento. Você pode observar que o investimento, a dedicação, o desenvolvimento dos países de colônia de povoamento é mais do que colônias de exploração. Quando nós falamos em países pobres, em colônia de exploração, e referimos à colônia de povoamento, que países ricos, você pode observar o investimento que há entre esses países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A América anglo-saxônica e a América Latina, uma é rica e desenvolvida, que é a América anglo-saxônica, e a América Latina é pobre e em desenvolvimento. E na próxima aula faremos a nossa correção da nossa atividade que foi para casa. Que hoje nós vamos fazer a correção da página 88 e 89 do livro didático. Então, quem não respondeu, respondam. E na próxima aula eu farei a correção. E até a próxima aula.